Sou especialista em terapia intensiva pela Sobrafir Cofito. Também tenho aprimoramento em fisioterapia respiratória. Me formei aqui no interior de São Paulo, Claretiano, Batatais. Hoje faço parte da coordenação do Hospital Estadual em Bebedouro, que é uma cidade vizinha aqui, Barretos, né, onde a gente fica. Está sendo um hospital de Covid no momento. Né? No outro período, eu estou num cargo novo, que é o fisioterapeuta da qualidade. Então, eu fico fazendo tudo isso no Hospital de Câncer de Barretos, na Santa Casa. Então, essa é um desafio novo. A gente faz a coordenação do curso de pós-graduação em fisioterapia hospitalar aqui em Barretos. E aí, fazendo um curso de gestão hospitalar também, que é importante. Então, pessoal, nós vamos falar dos pacientes obesos, né? Essa é a ideia. Então, o que isso influencia na mecânica dos pacientes, né? O que isso muda e o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, pessoal, vamos lá. É um outro perfil de doente, né? Esses pacientes obesos. Então, vamos lá tentar discutir um pouquinho aqui, tá certo? As perguntas vão mandando aí, tá, pessoal? Depois o professor Fernando vai parando, nós vamos fazer discussão no meio do caminho aí e no final. Isso, qualquer coisa eu vou dando uma interrompida aqui, dando uma mexida com a galera. Toca a pau aí, Fê. Tá bom. Pessoal, então vamos lá. Uma introduçãozinha aqui rapidinho. Muitos fatores, né, vão desenvolver obesidade nos pacientes. A gente sabe que tem fatores genéticos, né, e principalmente estilo de vida, essa vida muito maluca aí que a gente tem. A obesidade vem crescendo, assim, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, é uma crescente mundial. E o grande lance é que ela expõe uma dificuldade imensa às equipes de unidade de terapia intensiva. E quais dificuldades? As principais, mobilização desse doente é muito difícil, né? Exige muito uma força manual da equipe. Então, se você tem um plantão, por exemplo, da enfermagem que tem muitas mulheres, não estou dizendo que as mulheres são fracas, não é isso. Mas se tem homem, facilita, principalmente nos pacientes sedados. Intubação, galera, muito difícil. A enfermagem aqui, acesso venoso e ventilação e desmame da ventilação mecânica. Então, várias dificuldades, eu citei algumas aqui, que o obeso vai expor você se estiver dentro de uma terapia intensiva. Bom, tecnicamente, a definição de obeso, de obesidade, é um excesso de peso corporal, né? A gente tem medidas de gordura corporal e ela está pouco disponível dentro das UTIs, né? Balança de impedância elétrica, enfim, várias medidas. E aí o que é mais utilizada são medidas indiretas, né? Que é uma estimativa de gordura corporal e dentro delas está o IMC, ou o índice de massa corpórea. É o que a gente leva principalmente dentro dos hospitais, principalmente a nutrição, que fica muito em cima disso. Os pacientes são pesados, a sua cama tem balança, a cama de UTI, ok. Se não tem, se você tem um guincho, se não tem, você vai para o peso estimado. Então, o IMC, pessoal, é uma fórmula simples aqui, que é o peso dividido pela altura em quadrado. Então, tem faixas etárias, tem faixas de valores de IMC, né? Então, se você tem um IMC, por exemplo, abaixo de 18,5, você está abaixo do peso. Se você tem, por exemplo, entre 35 e 39,9, é obesidade grau 2, que é onde eu já estou com um pé e meio dentro dela. Acima de 40 é uma obesidade grau 3. Então, de 18,6 a 24,9 seria um peso ideal, né, dos pacientes. Então, galera, isso é importante, né? Então, é uma forma de estimar o peso do doente, né? A gordura corporal pelo IMC. Ô, Fê, E aí, deixa eu fazer uma pessoal? colocação, Oi. só porque pode ter gente que pode ficar com dúvidas sobre isso, né? O IMC é uma medida muito utilizada, inclusive até por nutricionistas, enfim.
Só que aqui o Felipe está falando de paciente, né? Então a gente está falando de um paciente que é um obeso, sedentário, não faz atividade física, tá? Então, se surgir essa dúvida, isso é óbvio. Um cara que é atleta, um cara que pratica atividade física, muitas vezes o IMC não se encaixa. O cara tem 100 quilos, mas ele tem 10% de gordura corporal e o resto é músculo. Então, o IMC é para pacientes que a gente vai atender no hospital e muitas vezes aquele cara que é o obeso, caso que ele tá falando, e sedentário, tá? Então não fiquem desesperados se algum de vocês aí que treina for fazer e der que vocês estão acima do peso, às vezes vocês não estão. Exatamente, exatamente. Eu tô acima e é acima mesmo, não é massa magra não, né? É muito hambúrguer, tá bom. Como tem um em São Paulo, bom demais, né? Enfim, vamos lá. Mas é isso mesmo, bem lembrado aí. Bem lembrado, professor Fernando. Estamos falando resumidamente nos pacientes. E aí, pessoal, a gente entra numa discussão de muito tempo que tem um paradoxo que os obesos graves, ainda sem explicação muito clara, tem algumas coisas que os obesos graves morrem menos. Vamos tirar aqui da jogada o paciente de Covid-19, tá? Tirando de Covid. Agora, obeso grave, que a gente acha que vai morrer mais, existe esse paradoxo que morre menos. Por exemplo, aqui um trabalho, né? A revisão de vários trabalhos. Quanto maior o IMC do doente, menor a mortalidade. Então, até hoje, existe uma busca o porquê disso. É claro que tem vários fatores que podem influenciar, desde a ventilação mecânica, o tratamento médico, por exemplo, de antibiótico, reposição volêmica, cuidado de enfermagem, enfim, a gente sabe que tem várias complicações que pode levar o doente à morte, mas existe esse paradoxo que os obesos graves morrem menos do que os graves não obesos. Pelo menos achamos uma vantagem. E teve um trabalho também que não está aqui, os pacientes com SARA também, o obeso tem uma mortalidade menor. E aí, uma das possíveis, né, explicações é relacionada à pressão transpulmonar. Então, no quadro C, nesse quadro aqui, é um exemplo de um paciente obeso. Então, a pressão transpulmonar, pessoal, é a pressão alveolar menos a pressão pleural. É assim que se dá. E aí, você tem, o peso corporal do obeso, você tem um esvaziamento pulmonar muito rápido, ou seja, uma elastância aumentada do obeso, essa aumentada do pulmão pela obesidade. E isso deixa a sua pressão pleural maior, mais positiva. E você precisa gerar uma pressão alveolar, né? A pressão de platô aumenta porque você aumenta parâmetros ventilatórios para você vencer essa elastância. Mas essa pressão aumentada ou platô aumentado, ele não é refletido na pressão transpulmonar, porque a conta pela elastância, ela fica, por exemplo, aqui uma pressão pleural de mais 25 e uma pressão alveolar de 30. Então, um menos outro vai dar mais 5. Então, aqui é uma possível explicação de uns fatores da diminuição de mortalidade desses pacientes. Por quê? Porque a ventilação inadequada vai aumentar a mortalidade. Se você faz lesão pulmonar, você aumenta a produção de mediadores inflamatórios, interleucinas, fator não tumoral, e isso transloca para a corrente sanguínea e pode afetar um outro órgão. E aí você leva o seu doente a disfunções orgânicas, né? Outros órgãos começam a piorar pela ventilação inadequada. Então, aqui é uma possível explicação o porquê o obeso morre menos. E aí, pessoal, quando ele vai para a ventilação, isso aqui é uma imagem de um paciente, né, não obeso, mas quando esse doente vai para a ventilação e ele é anestesiado,
você tem uma tendência do diafragma ele movimentar para a direção do crânio, entendeu? Então ele diminui o volume pulmonar e gera colapso, principalmente de base pulmonar. Então o paciente anestesiado, a gente sabe que ele tem a tendência em diminuir a CRF, a complacência pulmonar e aumentar a resistência. Agora você imagina esse paciente obeso com uma influência de um peso corporal muito grande nesse pulmão. Então você vai aumentar ainda mais esses fatores, que é a diminuição da CRF, da complacência e aumento da resistência pulmonar. Aqui já dá uma noção que esses pacientes podem se beneficiar de uma PIP, né? Aqui começa um caminho importante para o obeso. E aí, o que a gente vem falando, esses efeitos, né, da obesidade na mecânica, que ele pode diminuir a complacência em até 2/3 desse paciente. A complacência diminui, pessoal, porque você diminui volume pulmonar pelo peso. Então, você diminui complacência. A elastância é aumentada pelo peso. Então, aquele esvaziamento pulmonar acelera, né? Ele se recolhe muito rápido. A elastância é igual um elástico. Quando você puxa e solta, ele volta ao seu estado de repouso. Então, isso é potencializado pelo peso. E a piora da complacência se dá, que a gente falou, pelo baixo volume pulmonar. Então, uma coisa vai levando a outra desses pacientes obesos. Fê, posso fazer uma Oi, rapidinho? claro. Aí, Opa. aqui eu não sei se todo mundo que está aqui já conhece a gente, já acompanha a gente. Aqui eu vou fazer novamente aquela associação com a PIP fisiológica, tá? Se a PIP fisiológica de 5 fosse real, né? Então todo mundo teria uma PIP fisiológica de 5. O obeso não teria que você calcular uma PIP maior para ele. Só lembrando que a gente está falando de PIP, que é pressão positiva. Fisiologicamente, nós não temos pressão positiva no nosso pulmão. Nós respiramos por pressão negativa. Nossa pressão pleural é negativa, tá? Então, o mito PIP fisiológica não existe. Mas aproveitando o gancho aqui da aula do Felipe, para fazer essa associação. Valeu, Fê. Beleza. Bom, a gente tem alteração na mecânica e alteração dos músculos, pessoal. Então, você tem uma ineficiência do diafragma. Por quê? Porque o excesso de carga aumenta, né, o trabalho do músculo. Por quê? Por questão do peso. E aí você tem alteração de Pmax e Pmax. Imagina aquela imagem anterior, aquele colapso, né, toda aquela resistência que gera por perda de volume pulmonar, a força que o músculo tem que vencer, tem que fazer, né, a carga que ele tem que vencer para ele conseguir ventilar essas unidades. Então, o músculo também, ele tem alterações relacionadas à sua força. E o obeso tem uma alteração mitocondrial. Esse obeso tem um consumo maior de oxigênio. Bom, se você tem alterações na caixa torácica e nos músculos, né? Isso gera também alteração da resistência das vias, né? Então essa resistência é aumentada no paciente obeso, por quê? Porque se você lembrar da fisiologia, né? Vamos tentar desenhar aqui uma traqueia e um pulmão. Então, a via aérea de condução, quando o ar entra, você vence um componente resistivo, né, que é a via aérea de condução. Quando o ar chega na intimidade alveolar, você precisa distender esses alvéolos, e aí você tem que vencer o componente elástico. Então, esse componente elástico vai ficar com maior dificuldade para ser aberto, né, por questão do peso pulmonar e do colapso alveolar. Então, ele tem uma resistência aumentada. A questão também importante, a caixa torácica do obeso não é rígida, né? Como é, por exemplo, um paciente de DPOC. É o peso que influencia e aumenta a elastância pulmonar, tá bom, pessoal? A caixa torácica ele tem complacência normal. Bom, você tem alterações hereditárias relacionada à obesidade, isso aumenta a resistência. Também a questão da redução
do calibre das vias respiratórias periféricas, o peso pulmonar comprime essa base e os alvéolos ficam colapsados, tá bom? E isso leva a esse aumento de resistência. Aqui também tem uma coisa legal, e aí eu vi até uma postagem, eu fiz uma vez, o Fernando também fez, né, sobre metábolo reflexo, mas aqui não é muita ideia, mas só para a gente ter uma noção, os pacientes não obesos, pessoal, ele desvia de 3 a 5% do débito cardíaco para o diafragma. Isso ele em repouso, tá bom? Então, de 3 a 5% do débito cardíaco é para perfundir o diafragma. Quando o seu paciente entra em insuficiência respiratória, isso pode aumentar até 40%. E aqui é o grande lance, que ele desvia tudo para o diafragma e começa a perfundir pouco outros órgãos. E aí você começa a ver aumento de produção de lactato. Isso é um sinal de hipoperfusão, né, tecidual. Então, pessoal, o paciente obeso, ele tem isso, esse desvio, que o não obeso é de 3 a 5%, ele tem de 3 a 10 vezes maior em repouso. Então, é um paciente já que consome muito oxigênio. Então, se esse paciente entrar em insuficiência respiratória, né, o desvio de fluxo vai ser aumentadíssimo. E como fica outros órgãos, né? A perfusão de outros sistemas. Então, fica extremamente prejudicado. Então, tenha em mente que o doente obeso tem um aumento maior de oxigênio, de consumo de oxigênio. Então, ele tem alteração do volume pulmonar, ele tem alteração de músculos respiratórios, da resistência pulmonar e agora o consumo de oxigênio aumentado. E aí, quando vai entubar esse doente? Como acontece? Esse cara, esse VAD, ele é um potencial via aérea difícil. Então, é muito difícil entubar um obeso, né? Ele é considerado um paciente com via aérea difícil pela obesidade, o pescoço curto, né? Aqueles 3 eixos que o médico coloca que tem que alinhar para visualizar a entrada da via aérea, com ele é muito difícil. E o grande lance, ele tem uma reserva baixa. O que é isso? Lembra lá da fotinha da anestesia que colapsa a base pulmonar porque tem aquele movimento do diafragma em direção ao crânio? O paciente obeso, como ele tem uma elastância aumentada, ele esvazia muito rápido. E aí colapsa o alvéolo. Então ele tem uma hipoxemia muito rápida após a apneia. Se tiver o anestesista dentro do centro cirúrgico, se ele for anestesiar e entubar um obeso e um DPOC, o DPOC vai demorar muito mais para gerar hipoxemia do que o obeso, por causa da reserva baixa. O pulmão se colaba muito rápido. Então, isso que é ruim. Além dele ter uma via aérea difícil, um acesso complicado, ele gera hipoxemia mais rápido. E isso a anatomia dificulta. É um paciente, quem já participou de muitas intubações, difícil de ventilar com ambu. Então, se o doutor relaxar esse doente, faz lá o fentanil, enfim, o propofol, e faz até um bloqueador neuromuscular, o rocurone, não sei qual for. Quando esse cara relaxa, colaba tudo a via aérea, ele é muito difícil ventilar no ambu. E aí a intubação, que era eletiva, virou intubação de emergência. E na maioria das vezes, você precisa da máscara laríngea, que isso vai salvar o doente. A máscara laríngea a gente vai explicar como que ela funciona. Olha aqui, pessoal, para entubar o paciente. Olha aqui o tanto de travesseiro, né? Para ele abordar essa via aérea. Como que é difícil, né? O pescoço é curto. Às vezes ele não consegue fazer uma extensão de cervical. Então o médico já tem uma dificuldade imensa em entubar esses caras. Então o que é importante para nós aqui? A pré-oxigenação, galera. A pré-oxigenação desse doente aqui é primordial. Então, você coloca pré-oxigênio, tá bom? Porque a reserva é baixa, ele vai ficar hipoxêmico rápido, ou você também pode pré-oxigenar com VNI, né?
ou cano nasal de alto fluxo, né? Enfim, isso não tem um que é melhor do que o outro, nem para pré-oxigenação. Mas tá, dá aquele gás na oxigenação antes de entubar um paciente desse. A máscara laríngea, galera, é isso aqui, ó. Aqui são vários tamanhos. Ela é uma cânula com esse fio de um cuff e ela insufla toda essa parte aqui, ó. Qual é a ideia? Não consegue entubar, aí tem protocolos nos hospitais. Via aérea difícil, tentou uma ou duas vezes, não conseguiu abordar a via aérea, ou o médico chama um anestesista ou um médico mais experiente do que ele na intubação, ou ele passa essa via aérea para ganhar um tempo. Essa máscara laríngea, perdão. Essa máscara laríngea, ela vai abordar e esse bico dela aqui, ó, vai bater na entrada do esôfago e ele vai fechar. E aqui todo o ar que sai vai para a traqueia. Então a imagem melhor, ó. Ele introduz e fica aqui, ó. O bico fechou o esôfago e o ar que sai de dentro vai para a traqueia do doente. A traqueia é na frente, tá, pessoal? Aqui, galera, quanto de pressão eu ponho nesse cuff? Não existe. Enche o máximo que você conseguir, só para ventilar o doente. Você pode conectar o ambu ou até, né, descrito que você pode deixar no ventilador mecânico de no máximo aí 3, 4 horas. E aqui o médico oxigena o doente não vai morrer na hora da intubação. Ou ele pode tentar um troca-tubo, que ele enfia uma sonda aqui dentro, ó, e vai na via aérea, aí ele tira a máscara laríngea e essa sonda serve como guia. Ele pode usar uma broncoscopia, ele pode chamar um médico inexperiente, ou do que for muita dificuldade, um cirurgião para uma tracostomia. Mas o doente ventila. Quantas vezes você, né, durante a carreira de vocês vão se deparar numa intubação extremamente difícil e o doente para e vai a óbito por não acesso à via aérea. Nem pela habilidade médica, mas pela dificuldade do doente. Entubou, pessoal. O que eu faço? Primeira coisa nesse cara. Posicionamento, tá bom? Esse posicionamento aqui, ó, não é bom. Comprime, né? Muita pressão e não consegue ter expansibilidade pulmonar adequada. Então, como está escrito nas diretrizes ou em várias recomendações, a posição ideal para o paciente obeso é a famosa cadeira de praia ou a beach chair. Não muito sentado. Por quê? Porque o abdômen não comprimiu o pulmão. Então ele tem uma vantagem de se ventilar nessa posição. Você pode utilizar até o Trendelenburg reverso, que já tem relatos que o volume corrente é maior nessa posição do que ele sentado, por exemplo, a 90 graus. Se o volume é maior, você ganha complacência pulmonar. Então, o posicionamento do obeso, galera, é um ponto primordial na ventilação. Às vezes ele está mal, você olha a curva lá, parece que tem uma obstrução expiratória com alça pinçada de fluxo, você vê que ele está saturando meia boca, a complacência está ruim, o platô está alto. Se você posicionar, a primeira coisa, posiciona o doente. Esse é o caminho, posicionamento. Bom, e como a gente vai ventilar o doente? Você pode usar VNI para insuficiência respiratória tipo 2. Qual o modo ventilatório? PCV ou VCV? Tanto faz, pessoal. O que você tiver mais afinidade, né? O que vocês gostam mais. Enfim, qualquer um, você consegue ventilar ele bem, tendo familiaridade com o modo. Bom, qualquer modo ventilatório, né? Ou modalidade, né? Que é o que está limitado. Importante, monitorização da mecânica, pessoal. Então, aqui, ó, é importante estar avaliando complacência estática, pressão de platô e driving pressure. E também você pode acompanhar até resistência pulmonar. Importante, a hipercapnia ou uma piora da mecânica que ele apresenta rapidamente.
Seu paciente está super bem, aí do nada ele começa a ficar hipercapnico ou a mecânica piorou. É importante avaliar a pressão intraabdominal, que é isso que pode estar influenciando. Bom, isso quem avalia a pressão intraabdominal, quem faz o procedimento é a enfermagem, é uma sonda uretral de 3 vias, que eles colocam lá, injetam uma quantidade de ml que eu não lembro quanto é, e fica numa coluna de água e eles avaliam. Então a pressão intraabdominal tem que estar abaixo de 10, mas se estiver acima de 20 ou de 25, é uma síndrome compartimental. Então, por algum motivo, se o abdômen está influenciando na mecânica pulmonar ou na hipercapnia, porque ele pode estar hipoventilando. Então é importante descartar isso. Em média, volume corrente de 6 ml pelo quilo do peso predito, uma saturação em torno de 92%. E a PIP, galera? A PIP, você pode iniciar com 10 esses pacientes obesos. Lembra lá da foto, né? Quando relaxa o doente, anestesia, colapso pulmonar, aumento da resistência. Então é importante aerar toda essa base colapsada, claro, respeitando parâmetros de normalidade, tá certo? A vantagem da PIP, se você aumenta, né, a área daquele alvéolo colapsado, você aumenta a CRF, capacidade residual funcional, e com isso você previne formação de atelectasia e reduz o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação, que aqui no caso é o atelectrauma, abertura e fechamento cíclico. A pressão de pico, pessoal, não se preocupe, o pico, né, não reflete no alvéolo, então você pode tolerar até 50 centímetros de água. Importante o platô, a gente sabe que o platô, o ideal é menor que 30. Você pode tolerar nesses pacientes obesos um platô de até 35, mas com uma drive pressure menor que 15. Esse é o caminho, tá bom? E aí, quando o seu doente estiver condições clínicas aceitáveis, você inicia o desmame. Importante uma VNI pós-extubação. Alguns protocolos, pessoal. Fê, tem aqui um Oi. Tá me ouvindo aí? Ouvindo. Tô sem o microfone pra testar aqui, mas tá normal aqui pra mim também. Só falando da PIP, né? Porque o pessoal falou aqui assim, perguntaram quanto começa FO2, e eu sei que muita gente usa a PIP pela oxigenação. A gente só tem que lembrar que o cálculo da PIP no obeso, o Felipe falou, você pode começar com 10, porque geralmente o obeso ele precisa de uma PIP um pouco mais alta mesmo. Mas não se preocupem com a oxigenação puramente. Não adianta o cara estar saturando 98 com uma PIP hiperinsuflando o pulmão, driving pressure aumentando e mediador inflamatório liberado para tudo quanto é canto. Então escolham a PIP pela menor driving pressure, leve em consideração uma boa oxigenação, como o Felipe falou, uma saturação de pelo menos 92 e leve em consideração também a estabilidade hemodinâmica, tá? Isso é importante. Valeu, Fê. Alguns, tá certo? Eu vou passar 2 trabalhos rapidinho, esse protocolo do STAR, né, que é do Pelose, que foi bem difundido aí. Bom, o que ele coloca que a intubação é difícil desse paciente. Você pode fazer uma pré-oxigenação com VNI e aí a videolaringoscopia para intubação, que é a intubação difícil. É o laringo que tem câmera. O volume corrente, em torno de 4 a 6 ml pelo quilo do peso predito, tá bom? Lembrar que pulmão não engorda, tá? Então a gente precisa da altura. Ele pede uma preferência para VCV, que aí acha que a ideia da mecânica é mais fácil de avaliar. Uma PIP de 5 a 8, aqui ele já não fala 10, ele fala uma PIP de 5 a 8. E aí, quando o paciente desenvolver síndrome de desconforto respiratório agudo, aqui ele pede para utilizar o protocolo da PIP Table. Mas aqui é tema até para outra aula. Ele coloca um PO2 alvo de 55 a 80, né? Uma saturação de 88 a 94. Um pH, aqui está o caminho, galera. Ó. Um pH acima de 7,25. Esses doentes podem fazer hipercapnia. Ele já deixa aqui um paciente de
de um paciente obeso, ele pede para tolerar uma drive pressure menor que 17, se o doente não tiver síndrome de desconforto respiratório agudo, e se ele tiver síndrome de desconforto, uma drive pressure menor do que 15. Ele também fala do mechanical power, que é um outro marcador aí de segurança, em torno de 17 a 20 joules. E aí, algum resgate para hipoxemia refratária, que entra manobras de recrutamento e posição prona. Aqui um outro trabalho do De Jong, que ele utiliza um volume corrente de 6 a 8 ml pelo quilo do peso predito, uma PIP de 10. Você pode utilizar manobras de recrutamento alveolar, uma drive pressure menor que 15. Ele pede aqui uma frequência de 15 a 21 para você iniciar. E aí, quando você faz o desmame, ele pede um tubo T, porque a ideia é para você não superestimar a força desse doente, ou um teste com pressão de suporte 0 e PIP 0, né? Só com o fluxo de base do ventilador. Só alguns trabalhos, aqueles primeiros relatos são dos livros aí que a gente está na referência. O desmame. Bom, não existe um consenso. Ó, aqui é o desmame de paciente obeso. Não existe. Geralmente você vai fazer o protocolo que você tem no seu hospital para não obeso. O importante é você dar um detalhezinho, porque nas diretrizes o TRE é uma PIP de 5 a 8, por exemplo. Ao invés de você pôr de 5, você pode deixar ela um pouquinho mais alta e estubar o doente com 8. E aí, importantíssimo nesses pacientes, VNI preventiva. Isso que a gente não pode esquecer. Posso pronar esses doentes? Obeso? Pode. O obeso se beneficia da prona, né? Se o paciente for extremamente obeso, um obeso mórbido, ao invés de colocar ele retinho de barriga para baixo, você pode ser vamos dizer, uma semi-prona, né? Um pouquinho de lado, porque o abdômen não vai ficar. O importante no obeso são coxim, né? Em cintura escapular e cintura pélvica, como está o nosso parceiro aqui. Então, se você tem um coxim, cintura escapular, cintura pélvica, em tese você libera o abdômen, né? Então, se ele está comprimido, esse abdômen comprime, que comprime pulmão e altera a expansibilidade pulmonar. Então, nos obesos é importante ter um coxim. Qual material? O que você tiver. Se você tiver de gel no seu hospital, fantástico, mas é caro. Você pode enrolar coberturas com lençol, enfim, aí vai da sua criatividade. Galera, era mais ou menos isso. A ideia era a gente não estender demais, né? Tem aí nossas redes sociais, qualquer coisa, dá uma força